Olá, minha gente, professor Nelson Sartre aqui com vocês para o nosso segundo bloco do nosso curso de literatura sobre humanismo. Nós vamos falar nesse momento sobre o nome e o representante maior dentro desse contexto em Portugal, que foi Gil Vicente, né? Gil Vicente, considerado o pai do teatro português. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Gil Vicente, né? Quem foi Gil Vicente? Gil Vicente era um ourives. Um homem que trabalhava, né? Ele era da nobreza, mas tinha uma habilidade artística, né? Que era o quê? A confecção de joias com ouro, com pedras preciosas. Então, bastante conhecido e admirado dentro da corte portuguesa. Mas o que vai acontecer? Como ele vai despontar dentro do teatro português? Com um advento importante. Não, um advento importante. O nascimento de Dom João III, príncipe de Portugal, filho de Dom Manuel I de Portugal, com a princesa Dona Maria de Aragão de Espanha. Né, esses casamentos eram feitos para poder estabelecer e manter a paz entre os dois países. Né? Que acontece? Quando Dom João III nasce, ele era o primogênito de Dom Manuel I de Portugal, ou seja, ele seria o futuro rei de Portugal. Então não era um nascimento convencional, né? Era alguém de grande importância, Por isso, a visitação ao quarto da rainha para homenagear o nascimento da criança era um evento especial. E como era tradição até hoje, dentro das culturas cristãs, levar presente ao recém-nascido, como aconteceu com os reis magos na manjedoura, que levaram presentes, incenso, ouro e mirra a Jesus, isso tornou-se uma tradição, né? Então todos estavam preparados para poder levar um presente que marcasse aquele evento. Então o que acontecia? Né? Falou assim, ostentação, todo mundo levando o melhor presente possível. E o Vicente falou assim, bom, o que esperam que eu leve? Né? Como o Olívio espera que eu leve o que? Uma joia para a criança. Essa criança é o futuro rei de Portugal. Falou assim, não existe joia que ela não possa ter. Então isso daí talvez não seja tão significativo, nem para a criança, nem para a rainha. Então ele pensa o seguinte, fala assim, eu vou fazer algo original. O que ele fez? Ele escreve um texto literário elaborado para teatro, chamado Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação. Auto é o quê? É uma peça de caráter de temática religiosa. Tá? E por que o Monólogo do Vaqueiro? Porque, na verdade, era um monólogo. Ele ia representar no quarto da rainha, se fazendo passar por um vaqueiro, um homem simples do campo, que iria demonstrar naquele momento para a rainha o orgulho dele, representante do povo, pelo nascimento do futuro rei de Portugal. Então, ele vai encenar uma peça no quarto da rainha. Lógico que isso daí causou o quê? Um grande burburinho, porque as pessoas se dirigindo ao quarto da rainha, aparece quem? Gil Vicente vestido com roupa de povo, com roupa de vaqueiro. E as pessoas acharam aquilo lá uma afronta, e Gil Vicente não estava nem aí. Pegou, entrou no quarto da rainha no momento dele e começou, tirou um papel da roupa e começou a declamar, ou melhor, a representar para a rainha o papel de um vaqueiro e a honra que era dele de poder homenagear o futuro rei de Portugal. Aquele evento se tornou, assim, um fato não só histórico em Portugal, como um fato único no momento. Tanto foi aquilo importante, tanto aquilo honrou a rainha e emocionou, que o próprio rei, depois Dom Manuel, pede para que Gil Vicente reapresente essa peça agora a toda a corte portuguesa. E o tanto que isso daí agradou foi tão impressionante que o que vai acontecer? Dom Manuel vai pedir para que Gil Vicente passe a dedicar sua atenção e o seu tempo a isso. É como se fosse um apadrinhamento. Né, o rei de Portugal, apadrinha Gil Vicente e fala assim, ó, você vai ter tudo que você quiser, tudo que você precisar. O que eu quero de você? Que você manifeste essa sua arte sempre. Então, a partir dali, começa a trajetória de Gil Vicente
tá? Dentro do trabalho com o teatro português. Mas vamos entender uma coisa. Gil Vicente é um autor do humanismo, então ele está dentro do contexto humanista. E, logicamente, como estudioso, como homem de cultura e de alma artística, ele vai reproduzir, representar o pensamento e o sentimento da época. Então, como isso daí se manifesta dentro do teatro de Gil Vicente? Então, vamos conhecer um pouco sobre as características do teatro vicentino. Primeira coisa, crítica e sátira social, tá? Dentro do conceito do humanismo, as peças de Gil Vicente, elas tinham o cunho da crítica e da sátira social, tá? Sempre. Que era o quê? O que fazia com que o texto se tornasse agradável. Porém, né, fala assim, apenas duas personalidades nunca vão ser desmerecidas ou caírem nas críticas de Gil Vicente. A coroa portuguesa e quem mais? O colono agricultor, o homem do campo. Por quê? Primeiro, por respeito à nobreza, né? Ou melhor, ao rei de Portugal e não à nobreza em si. Segundo, porque ele considerava o homem do campo como um homem quase abençoado, porque era ele quem produzia com seu trabalho alimento e dava sustento a todos no seu país. Então eram duas estruturas sociais que ele respeitava muito. Fugindo disso, nobreza, clero e povo sempre foram alvos da sua crítica e sátira social, que era o que dava a graça às suas peças. Tá bom? Sempre outro aspecto, valorização dos aspectos da moral, respeito aos homens de bem, especialmente valorizando o colono agricultor, como nós falamos, tá? Falou de Vicente, preserva os conceitos católicos, ele preserva os valores da igreja, ele preserva as tradições religiosas, mas nem por isso ele deixa de fazer crítica ao clero. Mas é importante entender que ele não critica a nobreza na qual ele faz parte, ele critica o homem que faz parte da nobreza, o homem que está no clero e o homem no povo, que são o quê? Desonestos, corruptos, oportunistas e aproveitadores. Esses serão alvos muito claros de Gil Vicente, que conta com a proteção do rei, então ele fica à vontade para fazer isso daí o quanto ele quer. Tá? De uma maneira geral, as personagens de Gil Vicente são consideradas personagens típicas. O que são personagens típicas? Elas são tipificadas, são tipos sociais. Tá? Essas personagens, elas não são assim, não se sobressaem como um indivíduo em si. Olha aquela personagem, não. Eles são representantes de uma sequência de classes sociais. Eles ilustram a sociedade da época. Tá? Por isso, raramente eles são designados pelo nome. Eles são designados por suas ocupações. É o sapateiro, é o lavrador, é o agiota, é o frade, é o bispo, é o juiz, entenderam? Ou seja, aquele segmento social que ele quer criticar por alguma razão. Então, essa é a textura, esse é o desenho de seu texto, né? É assim que ele constrói essencialmente quase todos os seus textos. E daí é que vem a sua produção, tá? A mais importante, se não porque a mais famosa de suas peças, é o Alto da Barca do Inferno. Volto a lembrar que o Alto é uma peça religiosa, tá? Uma peça que tem a temática religiosa. Ela foi escrita, olha só, por Gil Vicente no século XVI. Tá? E ela é uma obra muito importante porque ela apresenta a alegoria do juízo final. Alegoria do juízo final. Para onde as almas vão quando a pessoa deixa o mundo dos vivos, né? Para onde que elas vão? Então, dentro do conceito criado por Gil Vicente, eles vão a uma praia em que estão ancoradas duas barcas. A primeira barca, guiada pelo demônio, pelo diabo, que vai conduzir as almas pecadoras ao inferno. E a outra barca, guiada por um anjo, que conduzirá as almas para o céu. Então, é interessante a gente entender como tudo isso daí se desenrola, né? Ou seja, a trama, de uma maneira geral, ela se desenrola em torno do julgamento dessas almas. Mas quem assedia pela primeira vez todas as almas é o diabo, porque ele quer todas as almas para si.
enquanto o anjo apenas aceita as almas boas, puras, que mereçam ir para o céu. Então, a ação do diabo, ela é sempre invasiva, ela invade, ela já vai, ela tenta seduzir, ela tenta convencer todos a entrarem ali. E é dentro desse desfile social, né, nesse desfile dessas personagens, que vão ocorrer as críticas que ele realiza, né, as críticas que vão ser elaboradas dentro desse contexto, sobre os segmentos da sociedade. Tá? Ela vai criticar os vícios e a hipocrisia da época, a corrupção da igreja, as injustiças sociais. Tá? As injustiças sociais. Então, essa é a parte significativa e importante para a gente poder compreender um pouco sobre essa peça. Então, vamos falar sobre ela. Vamos falar um pouco sobre os personagens, seus pecados e o caminho, né? Como eu falei a vocês, o primeiro capitão da barca do inferno é o diabo, o sedutor, aquele que vai tentar conquistar todos. E o segundo é o anjo, o capitão da barca do céu, aquele que vai repelir as almas pecadoras apenas baixando a prancha do seu barco para aquelas que mereçam. Tanto que a prancha do barco do inferno já está colocada na praia, para que todos possam subir. A da barca do céu, não. A da barca do céu só será colocada para receber realmente aqueles que são merecedores. E assim começa o desfile de cada uma das instituições que estão lá. Primeiro desce o fidalgo, tá? Fidalgo, representado como um tirano da nobreza, tá? Teve a vida voltada para o luxo, e, logicamente, vai para o inferno. Ele chega imediatamente, e vocês veem pela ilustração, trazendo consigo uma pajem, tá? Que carrega com ele o banco, né? Para que ele possa embarcar, e a sua capa grandiosa. Quando ele chega ao céu, chega ao purgatório, imediatamente ele é assediado pelo diabo, né? E o fidalgo falou assim, meu senhor, para onde vai essa barca? Né? Falou assim, estou aqui, quero morrer, quero embarcar. Ele falou assim, pois não, olha aqui, ó. Tá aqui a barca que vai conduzi-lo ao seu destino final. E para onde vai essa barca? Então, para o inferno. Ele falou, mas o que é isso? É um absurdo, eu sou um fidalgo, um homem de grande nobreza, né? Falou assim, deixei em terra pessoas rezando por mim, por isso eu mereço ir para o céu, né? E o diabo dá risada, né? Fala, pessoas rezando por você. Falou assim, como se isso daí valesse alguma coisa. Isso daí não vale nada. Falou assim, o que o leva para o inferno é aquilo que você fez. Ele recusa e vai direto para a barca do céu. E vai lá, com todo impertigado, né? Todo autoritário, falar com o anjo, né? E chega lá e falou, anjo, baixe ali a prancha que eu quero subir, eu sou fidalgo, homem de grande nobreza. E o anjo falou assim, não. Falou, de nobreza aqui não vale nada. Sua nobreza não vale nada. O que vale foi realmente aquilo que você fez, a sua corrupção, a sua crueldade, sabe? A sua tirania. E é por tudo isso que o seu lugar é no inferno. Vejam, é sempre assim. Falou assim, ou o anjo ou o diabo é que dão a sentença. Então o anjo diz, por tudo que fizeste na terra, o seu destino é a barca do inferno. Dada a sentença, não adianta protestar. Deve simplesmente se encaminhar. E ele volta para lá, e ele fala assim, mas eu não posso entrar nessa barca, ela não vai caber, ela é uma barca pequena, né? Nunca vai caber ali meu banco e tudo mais. Ele falou, pode. Ele falou assim, ela é muito leve. Ele falou, não, pode entrar, ela suporta, aguenta sim, tanto que aguentou antes, que levei seu pai já aqui sentado, pode ir, que não tem problema nenhum, né? Então ele vai entrando lá e tem um ajudante do diabo dentro da barca que sempre vai acomodando as pessoas nessa barca flamejante, que ela já está em chamas, né, para mostrar o castigo. Tá? Bom, muito bem, entra e vai. Na sequência vem o onzeneiro. O que é onzeneiro? Onzeneiro é um agiota. É um agiota. Ele é onzeneiro, olha só, isso daqui, ó, onzeneiro. Porque vem de 11. O que é isso? Falou assim, é o explorador. Quem que é o explorador, né, ganancioso? É aquele que cobra mais do que deve. Dentro dos conceitos religiosos,
a pessoa paga o dízimo. O que é o dízimo? O décimo, né? O décimo. A 10ª parte do que ele ganha, ele dá para Deus. Quem é o onzeneiro? É aquele que cobra das pessoas, não o 10, mas 11. Ele cobra a mais do que é o justo. Tá? Se 10% é o justo, 11 é acima do justo. Então ele é ganancioso, ele é um agiota, tá? Que explora as pessoas. E por ter sido avarento na vida, ele vai para o inferno. Então ele chega lá levando a bolsa dele cheia de dinheiro, de documentos, de cobrança, né? E o que acontece nesse momento? Tá? O que acontece nesse momento? Como aconteceu com o fidalgo? Aqueles bens que eles levam, né? Aqueles bens que eles levam não cabem, não são levados, são bens materiais. Os bens materiais são deixados, né? O fidalgo sobe sozinho, sem o banco, sem a pajem que ia levar, ele reclama, pô, não vai caber minha capa, nada disso. Aí cabe sim, desculpa seu pai, cabe você. O onzeneiro leva a bolsa, mas não pode carregá-la, ela é lançada ao mar. Por quê? Porque todos os bens terrenos não servem de nada, né? E ele, então, vai procurar o prestígio, vai tentar corromper, vai tentar comprar a sua passagem, e logicamente que isso daí não acontece, ele é expulso da presença do anjo e é condenado à barca do inferno, né? Conforme eles entram, já vai se acomodando também, sempre tem a reclamação, o fidalgo quer mais espaço, e o ajudante do diabo dá com o remo na cabeça dele e falou assim, fica quieto, aqui você não manda nada, né? E coloca a ordem na situação. Lá vai o segundo. O terceiro que chega é uma das personagens mais importantes, que é Joane, o Parvo, que é o bobo, né? O bobo, uma personagem inocente, que teve uma vida simples, tá? E que foi enganado na hora da morte, tá? Foi dado a ele comida estragada pelo senhor, por a pessoa que pediu que ele fizesse serviços, e ele fazia o quê? Foi lá e comeu e morreu. Qual era o papel dele? Por que ele era inocente? Porque ele falava as coisas sem ter a noção do que falava. As pessoas mandavam ele falar alguma coisa, ele falava. Mandavam fazer alguma coisa, ele fazia. Ele queria agradar e não sabia, ele não tinha noção do certo e do errado. Tá? Por isso, ele acaba sendo o quê? Ridicularizado e acaba recebendo uma comida estragada e morre, envenenado, ele morre. E ele vai direto lá para o juízo final. Quando ele chega lá, mais uma vez, quem vai assediá-lo é o diabo. E ele falou, para onde vai? Falou assim, olha, eu vim para cá, para onde eu vou? Falou, bem-vindo, suba, a barca está esperando por você, ela já colocada. Falou, é mesmo? Falou assim, eu vou. Falou assim, por quê? Falou assim, do que você morreu? O diabo pergunta. Falou assim, eu morri de caganeira, né? E ele fala, tem uma linguagem até vulgar. Falou, me deram comida estragada, eu morri de caganeira. Ele falou, poxa vida, não por isso, entra aqui, suba comigo, né? Vem aqui para esse barco, acomode-se. Ele falou, tá bom, estava subindo. Ele falou, para onde vai isso daqui? Ele falou, para a terra perdida, para o inferno. O Parvo dá um salto para trás e xinga, seu chifrudo cornudo, já não chega eu ter morrido de caganeira, ainda quer me levar para o inferno? Eu não vou para o inferno em lugar nenhum. E sai de lá reclamando e vai em direção à barca do céu. E chega lá e fala assim, não é justo isso comigo, o que está acontecendo? O anjo olha para ele e vê no coração dele a pureza. E fala assim, você, de coração puro, você tem direito à barca do céu. Só que você não vai embarcar ainda não. Fala assim, a minha prancha só será descida quando aqueles a quem eu vim buscar chegarem. Então você espera aí na praia até a hora que eu chame. E aí é que entra um papel importante, porque Joane o Parvo, ele vai interferir no julgamento, sempre o quê? Mostrando que ele conhece as pessoas que chegaram e justamente por falar sem pensar, ele acaba denunciando os crimes, as falcatruas e aquilo que as pessoas queriam esconder do diabo e que Parvo ajuda a denunciar, tá? Fala assim, na sequência que chega justamente o sapateiro. Quem que é esse sapateiro? É um trabalhador, tá? Mas ele fazia o quê? Ele engana as pessoas e rouba. Ele espera que as pessoas, que os outros sapateiros da região vão até a missa para assistir, para ele ir lá e roubar o couro que os outros têm para fazer sapato, para ele não precisar gastar.
E o que ele faz além disso daí? Ele constrói sapatos mal feitos que estragam rápido para que as pessoas tenham de voltar, para ele consertar o sapato e ele cobra mais. Então, ele é um trabalhador, ele é desonesto. E ele chega levando consigo lá o quê? Todos os sapatos, as ferramentas, o couro e, mais uma vez, tem que deixar tudo para trás. Né? Ele reclama, se diz um trabalhador, um lutador, um batalhador, mas a alma dele é observada imediatamente, né? como sendo uma alma comprometida e contaminada. E ele também é condenado à barca do inferno. Obviamente, quando ele sobe, e ele é um homem do povo, um trabalhador, quando ele chega na barca, o onzeneiro e o fidalgo reclamam, onde já se viu, eu não vou a lugar nenhum com essa pessoa do povo, com esse trabalhador aqui comigo, e tome remada na cabeça. Ele apanha o tempo inteiro do capetinha, que é o ajudante do diabo que está ali dentro. Mais um que sobe, chega o frade. E aí, o representante, vejam, cada um até agora representou um ambiente de crítica social. O fidalgo representando a nobreza, o onzeneiro representando o agiota, o cobrador de impostos, tá? O explorador. Nós vimos o sapateiro representando o artesão, o homem do povo, mas corrupto. O parvo, que seria a figura do inocente. Tá? E agora o frade, representante da igreja. E é interessante por quê? Porque ele, como representante, ele chega direto lá na barca e já vai em busca, né? Falou assim, já chega lá e é recebido pelo diabo. O frade leva com ele Florença, que é a sua namorada pela mão. Então veja, ele já começa mostrando que comete um crime porque está pecando contra a castidade. O frade tem uma namorada. O diabo vendo aquilo falou assim, nossa, e ele chega dançando, cantando feliz, porque ele acredita que vai para o céu. E junto com o diabo começa a instigá-lo, fala assim, fiquei sabendo que bacana você dançando, que coisa bonita. E o padre fala, tenho muita habilidade, gosto muito de frequentar festas, de me divertir. Ele fala, é mesmo? Fala, que bom. Falou, fiquei sabendo que o senhor é um exímio espadachim. Ele pega... mostra que debaixo da batina ele leva o quê? Uma proteção, que é uma armadura, e uma espada, sendo que era proibido aos padres portar armas naquela época. Eles poderiam o quê? Abençoar, acompanhar as guerras para poder levar a fé, mas nunca portar uma arma. Então, mais um pecado cometido. Né? E o diabo elogia, ele começa a dar demonstrações de esgrima. Tá? Ele fala assim, que bom, pode entrar. Ele fala assim, entrar onde? Ele falou, nessa barca, a barca do inferno. Eu falei, o que é isso? Eu sou padre, desfiei o rosário inúmeras vezes. Né? Fala, lógico que eu não vou para lugar algum. Né? Aí quando ele chega e vai até a barca do céu, ele fala assim, de que adianta tudo que você rezou? De que adianta tudo que você fez? Ele falou assim, você só envergonhou a igreja que você representava, você peca contra a castidade da religião, você peca ao portar armas e demonstrar habilidades de esgrima que não é própria de um padre, tá? Você gostava de festas, de orgias, falou, não, o seu lugar não é aqui. Aí ele fala assim, tá bom, se tudo que eu fiz, todas as orações que eu fiz até hoje de nada serviram, eu vou para a barca do inferno. Ele pega na mão de Florença e entram os dois para o barco, ele com a sua acompanhante, né? E vai lá, vejam, quase que sem a necessidade de ser empurrado pelo diabo, ele simplesmente reconhece. Fala assim, já que é assim, então eu vou para o inferno sim, e vou levar Florença, e pronto, e entra feliz da vida e vai lá. Logo atrás dele chega Brise da Vaz. Brise da Vaz é uma alcoviteira. Ela é condenada por broxaria, prostituição. Mas vejam só o que era a Brise da Vaz, na verdade. Ela era uma cafetina. E ela leva no pescoço um colar de virgos. O que é um colar de virgos? Como se fosse um colar de ímens femininos de todas as várias jovens que ela levou à prostituição, que ainda eram virgens, e que ela levava a perder a virgindade para poder se tornar prostituta. Então ela colecionava prostitutas, colecionava virgindades das moças que ela havia comprometido. Né? E ela chega lá também
pedindo para ir para o céu, né? E ele fala, mas que absurdo, como é que você é uma prostituta que é para o céu? Eu falo, poxa, mas eu ajudei tantas moças, encaminhei as moças que estavam perdidas, que não sabiam o que fazer, que não tinham noção da vida, dei a elas acolhimento, ensinei uma profissão, né? Ou seja, e chora se fazendo por vítima. E o anjo nem dá pelota, fala assim, vai embora daqui, você vai para o inferno, né? E o diabo simplesmente o que abre espaço e ela toda chorosa entra e é recebida por todos ali dentro com alegria. Por quê? Porque era conhecida pelo fidalgo, pelo sapateiro, por todos eles, já que ela era a prostituta, né? Que tanto oferecia a mulheres como se oferecia a todos também. Né? Então, condenada mais uma ao inferno. Chega depois o judeu, e o judeu tem um papel importante dentro dessa peça, porque ele representa o que? A oposição direta da igreja. E ele traz consigo nas costas um bode. O que esse bode representa? O próprio demônio. E o judeu chega, né, querendo embarcar. Por quê? Porque na cultura dele, do judeu, não existe o céu. Então ele chega lá desenganado, ele não sabe para onde ir e ele tenta ir para qualquer lugar. O que acontece? Ele é recusado tanto pelo diabo quanto pelo anjo, por não ser adepto do cristianismo. Tá? Então ele ficaria perdido ali dentro. Apesar de tudo, ele acaba convencendo o diabo a colocar uma outra barca, tá? Ou seja, para ser rebocada pela barca do inferno. Então, nem dentro da barca do inferno ele é aceito. Né? Então, esse antissemitismo é bem claro dentro da peça, mostrando que os judeus mataram Jesus, por isso são condenados pela igreja, e nem direito ao inferno teriam, mas acabam indo porque é um lugar que eles podem entrar. E lá vai, né, o judeu com o seu bode num barquinho a reboque do barco do inferno. Na sequência chegam quem? Corregedor e procurador, tá? Todos os representantes da lei, que obviamente vão para o inferno, por quê? Porque foram acusados de serem manipuladores, utilizarem das leis e da justiça para os interesses pessoais. Eles cobravam dos pobres, tá? Mais do que devido, os condenava arbitrariamente, enquanto superprotegia aqueles que podiam pagar, né? Protegia, né, os corruptos como ele. Então, tanto corregedor quanto procurador, que eram representantes da lei, que chegam cheios das leis na mão, tentando argumentar como causídicos e advogados os seus direitos, de nada adianta. São rejeitados e são recusados. O parvo, nessa hora, aponta dizendo que o corregedor é um homem do mal, que ele mijava na porta da igreja, que não tinha o menor respeito por nada, então que ele não era uma pessoa do bem. Isso daí faz com que os dois acabem entrando na barca do inferno. Né? E lá vão todos eles. Chega por último o enforcado. Quem é o enforcado? O enforcado foi um homem que cometeu crimes e assassinatos e que quando foi preso, né, ele foi convencido, né, ele praticava crimes para os homens de poder de Portugal. E quando ele foi preso, ele foi convencido por um desses nobres a se submeter à morte pela forca, porque dessa maneira ele pagaria os pecados cometidos em terra e teria direito ao céu. Então ele, sabendo dos crimes que cometia, ele vai lá e assume todos eles, ou seja, assumindo a culpa de todos os mandatários, ele assume como culpado só, tá? É punido, é morto no enforcamento. Quando chega lá reivindicando o seu direito ao céu, obviamente que é recusado. Fala assim, não. Fala assim, você vai pagar pelos crimes cometidos. A lei da terra é diferente da lei do juízo final. Aqui você cometeu crimes e vai pagar. Ele fala, bom, foi enganado e, como sempre enganou todo mundo, ele aceita a sua punição e vai, por fim, né, para o inferno. Último grupo, último a chegar, são os cavaleiros cruzados, né, que são aqueles por quem o anjo estava ali e esperava. Né? Quando o grupo de 4 cavaleiros que lutaram para disseminar
o cristianismo em vida, né, que eram cavaleiros cruzados, eles são absolvidos dos pecados que cometeram e vão direto para o céu. O diabo vai lá e tenta seduzi-los, e eles o quê? Falam assim, somos cruzados. Falou, defendemos a cruz de Cristo, afaste-se de nós, porque o nosso caminho é o céu. Tá? O diabo então se afasta, vendo o poder daqueles homens e a bênção que ele receberam. Nesse momento, o anjo baixa a prancha e permite que subam os 4 cavaleiros e o parvo que estava ali por perto sobe também. Com as 2 pranchas recolhidas, cada um segue o seu caminho. A barca do céu levando as almas para o paraíso, enquanto a barca do inferno levando os homens e os culpados para o próprio inferno. Tá? Então, a forma como Gil Vicente representou, dentro desse contexto, tanto as relações sociais quanto as críticas que ele fazia aos segmentos sociais, e o mais interessante, né? Dentro de um tom cômico que agradava a todos, por mais que essa crítica fosse feita. Tá bom? Então, é isso aí, minha gente. Até o nosso próximo encontro. Até mais.